Nós vimos na aula passada, irmãos, até o versículo 8, a questão da justificação pela fé. O tema desse capítulo 4 é Abraão, o pai da fé, e nós vimos ali no início do capítulo 4, verso do 1 ao 8, e Paulo está ilustrando essa fé, essa justificação pela fé, através da fé de Abraão. Ele vai usar aí os dois personagens, como nós vimos, Abraão e também Davi, e mostrando como a lei e a graça, elas vão andar de mãos dadas, né? Elas vão andar juntas aí nesse trabalho, construindo o estudo e abrindo a nossa mente, o nosso coração para entender a palavra de Deus, que ela é um todo, né? A palavra ela não é uma parte, a palavra não é apenas um pedaço do livro. A palavra ela é o todo, né? A lei, os profetas, o Antigo e o Novo, né? E a partir do versículo 9 mesmo, Paulo ele vai falar sobre essa justificação que que vem pela graça e não pela lei. E olhe que nós estamos vendo nesse estudo falando muito sobre lei e graça. E que batendo nessa sempre, né, fazendo questão de mostrar que a salvação ela vem através da graça de Deus. E aí nós vamos ver Tiago falando isso, nós vamos ver o Paulo falando muito nas suas cartas sobre a justificação, salvação pela graça de Deus, e deixando sempre a lei, as obras, elas não têm participação na questão da salvação, da justificação, tudo isso é pela graça de Deus. Então, aí Paulo vai começando a explicar de uma forma bem clara, de uma forma bem sucinta, né, sobre essa justificação pela fé, mostrando sempre Abraão. Abraão é o centro aí da questão que está sendo levantada nesse capítulo 4. Então, veja bem aí como ele começa o versículo 9. Ele diz: vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos. Essa bem-aventurança, essa alegria, essa graça, ela vem exclusivamente a um povo, a uma nação, ao povo judeu. Ela vem exclusivamente para eles, ele pergunta. Ou também sobre os incircuncisos. Será que isso é exclusivo? Ou é para todos? Versículo 10. Ou também sobre, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Então, ele faz esse questionamento, né? Ela vem só para um povo ou vem para todos? Porque a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuído? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Olha outra questão que ele levanta. Essa fé, ela foi atribuída a ele na carne? Ele já era circuncidado ou não era circuncidado? Ele diz, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ele deixa claro aí que essa fé, essa justificação, ela não veio por obras, pelo que Abraão falou. E não foi através da lei, né? Mas foi antes a circuncisão não teve nada a ver com isso. E nós já explicamos aqui, em capítulos anteriores, sobre a questão da circuncisão, ele deixou bem claro isso aí, e nós falamos muito sobre a circuncisão, né? E aqui, versículo 9 e 10, ele faz questão de
deixar ainda mais claro, mais nítido sobre essa questão de que a fé ela vem antes. A fé ela é anterior à circuncisão. Ela é anterior à obra, aquilo que Abraão fez, aquilo que Abraão realizou. Não foi por conta disso, foi por conta da fé, foi por conta de tudo o que ele realizou, né? Então, ele diz que não é de um povo. Essa fé não é exclusiva de um povo. Essa fé ela não tem um dono, ou melhor, ela tem, né? O dono é Deus, que distribui para nós. Ela é derramada sobre nós. Ela não é atribuída apenas a um povo separado. Não. Ela é derramada a todo aquele que crê. Então ele diz: Abraão, ele recebeu essa fé quando ainda era, quando foi circuncidado ou foi antes? Ele disse: não, nenhum dos dois. Ele não foi na carne, não foi pela carne, mas ele ainda era incircunciso. E a gente vê lá no capítulo 15 de Gênesis que quando Deus fala com Abraão, no capítulo 15, quando ele faz a promessa a Abraão, e Abraão crê, e a palavra diz que aquilo foi acrescentado na sua vida como justiça, como justificação, ele foi justificado pela sua fé, e só a partir do capítulo 17 de Gênesis é que se institui a circuncisão, onde ela aparece como um selo, né? Onde isso vai selar, ou seja, vai autenticar aquilo que já existia, no caso, a fé, né? Então, ele está mostrando aí nesses 2 versículos que a fé é anterior, o selo, ou seja, é anterior à circuncisão, é anterior àquilo que havia. Não necessariamente foi a obra de Abraão. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E nós vemos essa relação, ele faz questão de mostrar, de frisar essa relação, ele sempre vai mostrar a relação de Abraão como pai. Porque nós vimos aqui, em outra aula, sobre a questão dos judeus, que tem Abraão como pai. Mas o que eles defendem, como nós vimos lá em João capítulo 8, é que Abraão é pai por descendência. Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai, não é? Mas o que Paulo levanta aqui, a questão que ele levanta é que Abraão é nosso pai espiritual. É um pai pela fé. São os filhos gerados através da fé, que Abraão foi o principal, né? Foi o pai de tudo, o pai daqueles que creem. Então, é essa questão que ele está querendo clarear na mente dos irmãos e é a questão que ele clareia também na nossa vida, clareia em nossos corações. Irmãos, não há nada que possamos fazer, como nós estamos vendo nesse estudo de Romanos, que deixa bem claro para nós, que pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio estímulo, nós podemos alcançar alguma coisa de Deus. É totalmente pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos leva para próximo dele, para junto dele. Né? O versículo 12, ele vai esclarecer mais isso aí, né? O versículo 12, ele vai dizer aí que e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Acho interessante isso e muito profundo, porque diz ele, além de ser pai da fé, ele é pai da circuncisão. Então, ele é tanto pai daqueles que creem, como ele é pai também daqueles que foram selados, porque ele instituiu a circuncisão. Né? Deus trabalhou na vida dele para que ele
fosse o que instituiu também a circuncisão. Então, ele tanto é pai dos descendentes pela carne, como ele é pai dos descendentes pela fé. E note bem, irmãos, no final do versículo 12, o que ele diz? Ele diz que não só os que são circuncidados apenas, mas também aqueles que também andam nas pisadas da fé de Abraão. E nós vimos lá em João, no capítulo 8, a conversa que Jesus estava tendo com os fariseus, e o que ele mais falou. Os fariseus estavam reivindicando que eram filhos de Abraão, e Jesus disse, realmente, vocês são filhos de Abraão. Agora, se vocês são realmente filhos de Abraão, façam as obras de vosso pai, Abraão. E quais eram as obras de Abraão? Era ouvir e obedecer. E é exatamente o que ele está falando aqui no final do versículo 12. Aqueles que andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Na mesma pisada, no mesmo ritmo, andando, Paulo vai dizer depois, lá em Coríntios, que nós devemos ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, andar nas pisadas da fé, nas pisadas de Jesus, nas pisadas dos apóstolos. Paulo está dizendo que vocês precisam andar nas pisadas de Abraão, fazer o mesmo que Abraão fazia. O que eles faziam? O que Abraão fazia? Ouvia e obedecia. Por isso que eu trouxe aquele texto de João, capítulo 8, quando Jesus ele fala com os fariseus, ele diz, vocês nem são filhos de Abraão e nem são filhos de Deus. Mas vocês são filhos de quem? Do diabo. Ele deixa claro. Ele diz, olha, na descendência vocês podem até ser filhos de Abraão, mas pela fé e pela atitude que vocês estão tomando, vocês não aceitam o Filho de Deus como um Messias, vocês não aceitam os milagres, vocês nem são filhos de Deus e nem de Abraão, né? Vosso pai é o diabo. Só quem realmente é filho de Deus são aqueles que obedecem e que andam. Paulo deixa claro isso com os irmãos de Roma e eles estão aceitando esses estudos, está caindo nas suas vidas assim como uma luva, né? E eles estão, o Espírito Santo ali está abrindo a mentalidade daqueles irmãos que estão ouvindo essas palavras, ouvindo esse estudo, lendo essa carta. E lá em João, o evangelista, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 12, ele deixa bem claro isso, quando ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, é muito claro o evangelho, a graça, ela é clara, né? Como ele abre aí o discurso falando no versículo 9, ele diz, vem isso só para um povo separado, vem isso só para quem, exclusivamente para quem fez a circuncisão. Ele disse, não, de forma nenhuma, é aberto a todos. Né? E lá no capítulo 3, ele diz, porque todos pecaram, carecem da graça, carecem das misericórdias de Deus. Então, ele deixa claro que isso é um caminho que é aberto para todos aqueles que têm a fé no Senhor, que abre o seu coração com a fé no Senhor, e isso vai abrir o coração, os nossos corações. Então, deixa claro aí no capítulo, versículo 9 até o versículo 12, que a justificação, ela não vem pela lei, né? Ela vem pela graça, porque a circuncisão, ela acontece 14 anos depois que Abraão crê. Então, a promessa é feita no capítulo 15 e a circuncisão é instituída no capítulo 17. Nesse intervalo, são 14 anos que
que vai instituir a circuncisão. Então, a fé já existia. E ela é mais antiga. E ela é válida. Então, não foi por obras da lei, não foi por obras da carne, mas simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Até aí, tranquilo? Até aí, tudo bem? Então, veja bem. A partir do versículo 13, ele vai dizer que a justificação é bem anterior à lei, como nós já falamos aí no versículo 12. Anterior à instituição da lei propriamente dita, que está lá em Êxodo, capítulo 20. A graça, a justificação, se tornar o homem justo, ela é anterior à lei. E ele vai deixar claro aí, a partir do versículo 13, que ele diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Voltamos outra vez, o capítulo 15. Ou podemos voltar para o capítulo 12 de Gênesis, quando Deus faz a promessa a Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, né? E tu serás uma bênção, uma promessa. Capítulo 15, a mesma promessa. Aí Deus faz outra promessa da sua descendência, e ele teria um filho. Então, ele diz que tudo isso é anterior à lei. Isso vem antes de instituir a lei. Então, ele diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa. Não, irmãos, foi através da fé. Tudo isso, Abraão estava ouvindo e recebendo isso com graça. Ele creu, irmãos. Ele sai da sua terra, ele deixa a sua parentela, ele deixa a sua casa, simplesmente por fé, e não por vista. Ele não estava vendo. Ele não estava vendo nada. Por isso que Hebreus, capítulo 11, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, mas é uma convicção. Então, Abraão, ele tinha essa convicção, e Paulo deixa claro aqui para os irmãos sobre essa fé transformadora que justifica o homem, que a descendência de Abraão, as promessas de herdar o mundo, e o mundo que ele fala aqui se relaciona tanto à terra de Canaã, como o mundo em geral em relação à fé, né? Aqueles que iam crer. A sua descendência, voltando aqui para o versículo 13, a promessa de ser herdeiro do mundo. E esse mundo que ele fala seriam os herdeiros de Abraão através da fé. Vamos voltar um pouco aqui, irmãos, lá para o capítulo 15 de Gênesis, para esclarecer um pouco sobre essa herança que Abraão ia herdar o mundo, né? Então, capítulo 15 de Gênesis. E vamos lá, irmãos. Desculpa, irmão, capítulo 17. Capítulo 17 de Gênesis. Ele diz: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus,
da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Então, veja que é uma promessa, irmãos, bem, bem extensa. E ele diz que de ti farei nações, e reis procederão de ti. E tudo isso seria através daqueles que iam crer. Eles iriam, irmãos, veja, eles dizem, aqueles que creem, eles iriam dominar o mundo estaria em suas mãos, não o domínio político. E é exatamente aí onde entra a questão da chegada do Messias, que nós já falamos tantas vezes, o revolucionário, né, o reino de Deus, que nós já falamos tantas vezes aqui, que esse domínio do mundo, que o povo começaram a entender que seria um domínio político. Deus está falando do domínio espiritual, de que todos aqueles que têm a fé de Abraão, eles dominariam o mundo através da fé, através da graça, através da bondade, através da misericórdia. Então, essa promessa que ele faz a Abraão, onde ele dominaria o mundo através da sua descendência, mas é pela fé, não é esse mundo político que nós vemos aí. Então, o povo habitaria Canaã, conquistaria essa terra, eles ganhariam a terra por herança. A partir daí, essa nação se tornaria forte e a sua descendência ia ia por toda a terra, crescendo, se multiplicando. E esse povo seria um povo diferenciado. E esse povo seria um povo de fé, onde teria apenas um Deus, né? Onde eles teriam um Deus, e esse Deus seria o Deus que eles iriam seguir. Veja o versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se verdadeiramente ele está falando sobre promessa, sobre a conquista física, a conquista propriamente dita, se essa conquista seria pela lei, seriam só os da lei que iriam herdar, então ele diz que essa promessa, ou essa graça, está anulada. E não há, como ele diz, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a promessa é de um povo escolhido, a promessa é de um povo diferenciado, a promessa é de um povo que segue as pisadas de Abraão, mas não na lei, mas sim na obediência a Deus, de ouvir e de obedecer. Deus está falando de um povo diferenciado, Deus está falando de um povo de misericórdia, Deus está falando de um povo espiritual mesmo. E Paulo está passando isso para a igreja de Roma e está passando para nós também, como povo de Deus, como servos de Deus, aí que devemos seguir esses passos, está nessa caminhada. E olha aí o versículo 15, ele diz, por quê? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão da lei. Paulo vai dizer sempre que a lei, quando foi instituída, ela foi instituída com uma razão que nós já falamos aqui. Qual a razão da lei ser instituída? Mostrar ao homem que ele está errado. Mostrar ao homem o seu erro. Mostrar ao homem o seu pecado. A lei vai sempre mostrar que há uma saída, que há um salvador, que há um justificador. E onde não há essa lei? Na graça. Na graça, irmãos de Deus, nós não nos guiamos por lei, nós nos guiamos pelo amor. É o amor de Deus que vai balancear aqueles que andam pela fé. Por isso que Jesus ele fala ali em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele vai dizer, vinde a mim. Quem? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, todos aqueles que tentam seguir a lei.
todos aqueles que procuram seguir a lei no seu ritmo, como deve ser. Todos aqueles que procuram seguir os costumes, as tradições, todos que estão cansados dessa religiosidade. Ele diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu fardo, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E Jesus vai falar de amor, de misericórdia, de graça, tirando o peso da lei sobre os ombros, sobre os nossos ombros. Paulo está deixando claro para os irmãos que essa graça, essa justificação irmãos, ela é muito anterior à lei. É um momento de graça diante de Deus. Por isso que quando nós voltamos lá para Hebreus, no capítulo 11, ele fala dos heróis da fé, da grande galeria dos heróis da fé. Vejam, irmãos, que ele cita ali todos que são citados são do Antigo Testamento. Ele fala da lei, ele fala dos profetas, ele fala dos salmos, ele faz um conjunto ali de todos que estão relacionados na grande galeria dos heróis da fé, que pessoas que, mesmo vivendo na época da lei, foram alcançadas pela fé, a fé bem anterior. E nós sabemos, irmãos, que de Abraão para a instituição da lei, propriamente dita, foram 400 anos. A lei, ela aparece 400 anos depois da promessa, depois da fé, mostrando como a fé é transformadora, como a fé é regeneradora em nossas vidas. E olha o versículo 16, quando ele diz, irmãos, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de multidões, de muitas nações, te constituí. E esse pai de muitas nações, o pai da fé, como nós temos visto aqui, é esse pai espiritual que nós temos como Abraão. E essa é a relação. Paulo estava mostrando para os irmãos que estavam ali em Roma, que tinham aceitado a Cristo, mas precisavam de algo para que eles pudessem fundamentar a sua fé, onde eles pudessem estar arraigados. E hoje a igreja também passa por essa situação, onde nós precisamos fundamentar a nossa fé em Cristo, onde nós precisamos enraizar e alicerçar a nossa fé no Senhor e Salvador. Porque nós temos visto, irmãos, que infelizmente as pessoas, os segmentos, as religiões, elas têm procurado trabalhar a fé de uma outra forma, de uma outra maneira. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos dá a direção de que a nossa fé precisa ser somente no nosso Salvador, Senhor e Salvador. Nós não temos outro caminho, nós não temos outro lugar para ir, a não ser a fé em Cristo. É o único caminho que nós devemos seguir, né? Falando ainda no versículo 16, que ele é pai de multidões, o 17, né? Como ele disse, por pai de muitas nações te constituir, que nós lemos lá em Gênesis 17, 5, do 5 ao 10, por pai de multidões, pai de muitas nações. E nós vamos ver lá em Gálatas também. Você pode procurar aí Gálatas, capítulo 3, versículo 6, onde ele diz: é o caso de Abraão,
que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E aí Paulo está explicando agora, não aos romanos, está explicando aos irmãos da galáxia, os Gálatas. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que procedêssemos pela fé, recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Glória a Deus. O final do versículo 14 é impressionante, porque ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A palavra deixa clara, muito clara, que a nossa justificação não é por obras, não é por seguir a lei, não é por seguir certos procedimentos, mas é simplesmente pela fé em Cristo Jesus. Amém? Tudo tranquilo até aí? Então, vamos para os versículos finais, aí a partir do versículo 18. Quero dizer, irmãos, se você tem algum pedido de oração, você pode colocar na programação. A Erinei está aqui com o celular ligado e você pode falar alguma coisa lá no grupo e ela passa para mim, ok? Então, a partir do versículo 18, agora que nós vamos ver, ele vai falar que a justificação é pelo poder da ressurreição. Mas como falar em ressurreição no Antigo Testamento? Nós tivemos alguns casos de ressurreição no Antigo Testamento, mas Paulo ele vai mais profundo, ele vai mais a fundo, usando ainda a figura de Abraão, ele vai mostrar a ressurreição de Cristo. Isso é interessante, irmãos. E isso é profundo para a nossa vida espiritual. Foi para aqueles irmãos ali de Roma, e também para a igreja hoje do século XXI, né? A igreja dos nossos tempos também. Então, veja aí, acompanhe a partir do versículo 18. O que ele diz? Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. E aí, agora ele fala que Deus, ele ressuscita, ele tira forças de onde não tem, mostrando, irmãos, que a fé é essa força sobrenatural. A fé em Deus é essa força transformadora, que ela transforma o impossível em coisas possíveis, que ela transforma algo inacreditável em coisas acreditáveis. Ela transforma, abre portas onde não tem portas.
E nós vimos ali, quando Deus está falando com Abraão, no capítulo 15, voltando mais uma vez para Gênesis, quando Deus fala com ele, que faz a promessa, antes de fazer a promessa, na verdade, ele diz, eu não tenho filhos, quem será o herdeiro da minha casa? É o Damasceno Eliezer, o meu servo. E Deus diz, não, não será assim. O seu herdeiro virá de ti. E isso foi a promessa onde começou tudo. E lá no capítulo 18, nós vamos ver mais uma vez Deus se encontrando com Abraão e ali ele confirmando a sua promessa. Quando ele diz, lá no capítulo 18 de Gênesis, ele diz, onde está Sara, tua esposa? Ele diz, ela está aqui na tenda. E Deus diz, olha, daqui a um ano, eu virei aqui e a tua mulher, Sara, ela terá um filho. E aí nós conhecemos a história que Sara riu, porque estava escutando atrás, lá na tenda. E Abraão, ele chega a cogitar, né? Ele chega a dizer, como de um corpo amortecido, ele diz, e Sara já passou o costume das mulheres? E no versículo 18, do capítulo 18 de Gênesis, Deus ele diz, por acaso há algo impossível para Deus? Por acaso, irmãos, há algo impossível para a fé? É aí onde a fé ela se transforma em algo sobrenatural. A fé, ela precisa trabalhar as nossas vidas, porque a fé, ela é confirmada através da ressurreição. A ressurreição de Cristo. Voltando para o nosso texto, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé. Se fortaleceu dando glória a Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos fortalecer a nossa vida pela fé, dando glória a Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui, dizer, você crê que dias melhores virão? Você crê que essa situação em que nós estamos vivendo, ela pode mudar? Você crê que nós ainda podemos viver dias abençoados? Abraão estava nessa condição. A situação que ele estava vivendo era a mesma, em outro contexto. Porém, pela fé, ele creu que as coisas iriam mudar e iriam melhorar. E isso fez toda a diferença na sua vida. Veja aí o versículo 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, ele olhava para ele e dizia, daqui não sai mais nada. Um corpo já com 100 anos, um homem já com 100 anos. Sara já com quase isso. Daqui não sai mais nada. Porém, eu creio. E a gente vai encontrar essa história de fé nos evangelhos. Nós vamos encontrar essa história de fé nas cartas de Paulo. E nós podemos também ir lá para Hebreus, capítulo 11, que também ele vai falar, quando ele fala de Abraão, você pode acompanhar comigo aí, Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 11, ele diz, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Que coisa maravilhosa, não é? Então, Abraão, ele entra na galeria dos heróis da fé, mostrando que, através da ressurreição do seu corpo, Deus
que através da ressurreição do seu corpo, pela fé, Deus realizou a promessa. Através da ressurreição de Cristo, irmãos, pela fé, nós estamos aqui, nós fomos restaurados, nós somos transformados, nós fomos revigorados. Essa é a mensagem que Paulo estava falando, essa mensagem que Paulo estava passando. Porque ele vai confirmar isso no versículo 23 e 24. Olha só, ele diz: e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Não foi somente por causa de Abraão. Olha a ênfase de... Não foi somente por causa dele está isso escrito que lhe foi levado em conta. Não foi. Olha o versículo 24, ele diz também foi por conta de quem? Mas também por nossa conta. E agora eu passo a palavra para nós, por nossa conta, pela igreja Peniel, por mim e por você. Isso foi escrito para que a nossa fé fosse renovada, para que a nossa fé seja esquecida, fundamentada. E isso foi escrito, posto que a nós, igualmente, nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Então, o versículo 18 até o 25, ele deixa claro que a restauração da fé de Abraão veio através da ressurreição do seu corpo. A restauração da nossa fé veio através da restauração e da ressurreição do corpo de Cristo, fazendo aí uma junção, um paralelo da fé que levantou Abraão, ressuscitou para que houvesse o cumprimento da promessa. A ressurreição de Cristo, quando ressuscitou, para que houvesse o cumprimento da promessa, e através da ressurreição de Cristo, nós estamos aqui, nós somos restaurados, nós somos revigorados e nós somos transformados. Amém? Quero terminar dizendo isso, que a fé de Abraão, irmãos, é uma fé. Por quê? Não tinha uma Bíblia para ler. Ele não tinha, irmão. Ele apenas tinha uma simples promessa de Deus. E estava quase sozinho na sua fé, quase só. Cercado de pessoas não que atrás. Por quê? Porque ele não tinha uma longa história de fé, ele estava sozinho ali. Ele estava, na verdade, ajudando a escrever essa história. No entanto, Abraão creu em Deus. Diferente de hoje, irmãos, hoje nós temos a Bíblia completa para ler e estudar. Nós temos testemunhos de fé. Nós temos livros que contam muitas histórias. Nós temos séculos de fé registrados na história da igreja. Nós temos muitas coisas que podemos carregar a nossa fé. Restaurar a fé. E muitos têm dificuldades para crer. A nossa oração hoje é que possamos, irmãos, restaurar a nossa fé, conquistar a nossa fé e que verdadeiramente nós possamos ser filhos de Abraão, um homem que creu, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da situação em que ele estava vivendo, mesmo diante do que ele estava na sua frente, ele creu. Hoje, a vida que nós vivemos não é muito diferente, porém, nós temos mais conteúdo para quê do que Abraão tinha. Então, vamos exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?
Que a paz do Senhor esteja com todos, a graça do Senhor esteja sobre suas vidas e que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, o Senhor esteja abençoando a todos.